Fala pessoal, a partir de agora começa o programa Play no Enem, em parceria com o Claretiano Rede de Educação. Um programa feito especialmente para quem quer se preparar para as provas do Enem e ingressar em uma universidade. Aqui, além das aulas que são ministradas pelos professores do Claretiano Colégio, você fica por dentro das informações sobre o Enem. E você que ainda não decidiu qual curso escolher, fique ligado na dica de hoje. Olá, eu sou a Rayane e hoje eu tô aqui para dar uma dica para vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o curso de Estética. E quem tá aqui comigo é a professora Ana Deli, que vai contar um pouco como é a experiência das alunas aqui no Laboratório de Estética. Bom, o curso de Estética aqui do Claretiano, ele pensa sobre as práticas desde já do primeiro semestre. Iniciando o primeiro semestre, as alunas já têm contato com todos os nossos laboratórios, o que é um grande benefício que elas têm, né? Então a gente começa nesse que a gente está, com aulas práticas de maquiagem e visagismo, por exemplo, e posteriormente elas vão avançando tanto em conteúdo teórico quanto em conteúdo prático, tendo várias aulas práticas no semestre, o que eu acredito que deixem elas bem felizes, porque hoje nós vivemos em um mundo muito prático. As alunas também fazem atendimentos durante o estágio em outros ambientes fora da unidade aqui do Claretiano? Sim, posteriormente a essas práticas que elas fazem nelas mesmas, nós abrimos a prática do estágio em laboratório, onde a comunidade chega para nós, mas essas alunas também têm, através do apoio acadêmico, da carreira acadêmica, a possibilidade de fazer um estágio fora daqui. E a maioria acaba fazendo também. As pessoas fora também podem vir aqui ter atendimento aqui nos laboratórios de estética? Abre a agenda para isso também, né? Sim, nós atendemos a comunidade e também a comunidade aqui do próprio Claretiano, o que faz com que os empregados daqui também fiquem muito mais felizes e satisfeitos em trabalhar também aqui. Muito bacana. Ficou interessado? Quer saber mais? Acesse o site do Claretiano. Ficou interessado? Então partiu estudar! E a aula de hoje é matemática com o professor Carlos. Oi, pessoas queridas, tudo bem? Eu sou o Carlão, professor do Claretiano Colégio, aqui de Rio Claro, e vamos para mais uma aula do nosso querido Play no Enem. Qual vai ser o tema de hoje? O tema de hoje são as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Você deve estar lembrado quando você faz regras de 3 e nós vamos trabalhar com alguns conceitos como montá-la direitinho para não perder a oportunidade, né? E acertar as questões que porventura possam abordar esse conteúdo, tá bom? Nós vamos trabalhar com as regras de 3 simples e com as regras de 3 compostas, tá bom? Então nós vamos pensar o seguinte, a primeira coisa que a gente faz é comparar grandezas. O que são as grandezas? As grandezas, elas são... vamos dizer assim, tudo aquilo que pode ser medido. Então, quando a gente tem, por exemplo, você quer medir a quantidade de água que cabe numa piscina, então volume é uma grandeza. Muitas vezes é metro cúbico, centímetros cúbicos, litros, que todo mundo está acostumado. Você quer medir uma pessoa, né? A altura de uma pessoa, a altura é uma grandeza. Pode ser dada em centímetros, né? Às vezes em metros, que a gente costuma usar. O tempo, como você sabe, em horas, minutos, segundos. Você pode ter uma planta, né, de uma casa aqui e você precisar medir a superfície, né, a área dessa planta aqui, de um terreno, enfim. Tudo isso aqui nós categorizamos como grandezas, tudo bem? E o que a gente faz em matemática? A gente compara grandezas. Então a gente procura algumas regras, alguns padrões que possam nos ajudar a seguir com determinados cálculos. Então vamos aqui pegar uma situação prática para que você possa entender primeiro o que seriam as grandezas diretamente proporcionais. Então eu vou apresentar para vocês aqui um controle de venda de um remédio em uma farmácia, beleza? E aí nós vamos comparar a quantidade de produtos ou de um remédio vendido e a receita que ele traz para essa farmácia. Então, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Nós temos os meses aqui na primeira coluninha dessa tabela
quais são as duas grandezas que nós estamos comparando? Nós estamos comparando a receita e unidades vendidas. É até mais fácil de pensar assim. Então, 3 unidades vendidas dá uma receita de R$18. 6 unidades vendidas, 36 e assim por diante. O que você pode perceber? Você pode perceber que à medida em que as unidades vendidas aumentam, a receita também aumenta. Bom, quando uma grandeza aumenta e a outra aumenta também, há uma tendência de serem diretamente proporcionais. Mas para a gente garantir que elas são diretamente proporcionais, a gente vai ter que fazer um cálculozinho. E esse cálculo é muito fácil. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu dei peguei e diminuí essa tabela aqui para você acompanhar comigo. Eu vou pegar, vamos pensar só na tabela numérica, eu vou dividir o primeiro pelo primeiro, o segundo pelo segundo e vamos ver o que acontece. O que acontece? Que resultado que dá? Então olha aqui, ó, 18 dividido por 3 dá 6. Você pegar 36 dividido por 6 dá 6. Quando então pega 42 por 7 dá 6 e 60 dividido por 10 dá 6. Esse valor, né, que se manteve constante, como o próprio nome diz, a gente diz que isso aqui é uma constante de proporcionalidade. Então quando eu tenho dois conjuntos, esses dois conjuntos numéricos, para verificar se eles são diretamente proporcionais, nós fazemos a divisão do primeiro com o primeiro, do segundo com o segundo, do terceiro com o terceiro, do quarto com o quarto e assim por diante. Se isso aí acontecer, então nós dizemos que as grandezas receita e unidades vendidas são diretamente proporcionais. Valeu? Beleza? Então vamos lá. Espero que tenha sido compreendido. Então, nestes casos aqui, não pode esquecer, para verificar se são diretamente proporcionais, é só fazer a divisãozinha, mantendo a ordem. Tem uma brincadeira que eu faço aqui, né, que eu estou chamando de Power Ranger, que você provavelmente já deve ter resolvido uma regra de 3, certo? E eu vou explicar direitinho o que é essa tal regra de 3, mas e você fazer uma multiplicação em cruz. E eu quero dizer para vocês por quê. E essa multiplicação em cruz, eu carinhosamente, o Carlão, chamo de Power Ranger. E você vai entender por quê, daqui a pouco eu faço aqui uma palhaçada que ninguém vai rir, né? Mas olha, se a gente tiver 18 sobre 3 é igual a 6, 60 sobre 10 é igual a 6. Então olha, nós dizemos que 18 sobre 3 e 60 sobre 10 são frações equivalentes, tá certo? Por quê? Porque elas dão o mesmo resultado. Bom, se essa dá 6 e essa dá 6, as duas razões, assim, as duas frações, eu posso meter um sinalzinho de igual nelas, tudo bem? Então, a gente matematicamente falando, quando nós temos uma igualdade de frações, nós temos uma proporcionalidade estabelecida. E aí que eu falo, se o universo precisa de vocês, chame os Power Rangers. Olha, é o seguinte, pode multiplicar em cruz que os resultados serão iguais, os extremos, né? Então, olha, 18 vezes 10 vai ter que ser igual a 3 vezes 60. Ó, deu 180 igual a 180. Mas é lógico que isso aí não chama-se, né, Power Rangers. Isso aí, o nome disso aí é propriedade fundamental das proporções. A propriedade fundamental das proporções é o que vai nos ajudar fundamentalmente a resolver uma regra de 3 simples. Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos pegar o nosso primeiro exemplo. Uma regra de 3, ela é, como o próprio nome diz, é o seguinte, você vai pegar 3 grandezas e encontrar a quarta, normalmente, mas a gente compara duas a duas. Então, quando a gente compara as grandezas, eu dou 3 valores das grandezas, quero encontrar o quarto. Então, vamos ver aqui, ó. Se liga aqui, ó. Eu tenho uma usina de reciclagem que utiliza 600 latinhas. Isso é uma coisa que eu vou falar para você. Quando você tiver aqui um exemplo, um exercício, os enunciados do Enem normalmente são grandes. Esse aqui eu peguei como exemplo pequeno para que a gente possa treinar e desenvolver essa habilidade de resolver uma regra de 3. Mas a estrutura é que nós temos que prestar atenção. Por exemplo, eu fui colocando em negrito aqui as informações que são básicas desse problema. É quase como se eu estivesse fazendo uma legenda, beleza? Então, eu gostaria que você, na hora que você fosse lendo um exercício apresentado, e no Enem os textos normalmente são longos, e eu vou apresentar um exercício do Enem, então você tem que pegar aqui e falar assim, ó, bom, beleza, ele falou que são 600 latinhas. Qual é a história? 8 quilos de alumínio. Então, 600 latinhas são utilizadas para produzir 8 quilos de alumínio. Então, quantas latinhas serão necessárias para a produção de 20 quilos de alumínio? Bom, muito bem. Aí eu vou falar para você assim, então a gente tem que identificar quais são as grandezas, organizar direitinho cada coluninha. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos número de latinhas e temos o quê?
os quilos de alumínio, beleza? Bom, se aqui é número de latinhas e aqui é quilo de alumínio, aqui só vão os dados referentes ao quê? Ao número de latinhas, beleza? Então começo lá, ó, 600 latinhas que eu já tinha dado uma selecionada lá na minha legenda, produzem quanto? 8 quilos de alumínio, beleza? E a pergunta é, quantas latinhas serão necessárias para produzir 20 quilos? Tudo bem? Beleza? Agora, você, sempre quando você for fazer uma regra de 3, você precisa considerar, e depois eu vou explicar para vocês o que são grandezas inversamente proporcionais. Muitas pessoas erram porque elas não conseguem identificar no problema se são grandezas diretamente ou inversamente. Bom, a gente vai tratar como grandezas diretamente proporcionais quando? Olha para a coluninha que está completa, beleza? O que está acontecendo com a quantidade de quilos de alumínio? Está aumentando, de 8 para 20. Embora o 20 esteja embaixo, eu estou sempre indicando aqui o sentido, né, para cima, para dizer assim, olha, os quilos de alumínio, eles aumentam. Tudo bem? Aí você pergunta, se aumentar os quilos de alumínio, o que vai acontecer com o número de latinhas? Vai precisar de mais latinhas ou de menos latinhas? É óbvio que você vai precisar de mais latinhas. Tudo bem? Por quê? Porque vai precisar, assim, você vai precisar de mais latinhas para ter essa transformação aí para produzir esse material chamado alumínio. Muito bem, agora que vem, se o universo precisa de vocês, chame os Power Rangers, aquela brincadeira que eu fiz com vocês, né? Você vai pegar lá e vai multiplicar em cruz, tem gente que multiplica em x e assim por diante. Então vamos lá, ó, a gente sabe que nós temos uma identificação que essas grandezas são diretamente proporcionais, então a proporcionalidade está garantida. E aí, o que a gente vai fazer? Multiplicar em cruz, beleza? Tudo bem? Então, isso quer dizer assim, que 8 vezes x, tá lá, é igual ao quê? 600 vezes 20, que dá quanto? 1.200, tudo bem? Eu sei que eu falo rápido, né? Vou tentar falar mais devagar aí. Bom, agora temos uma equaçãozinha do primeiro grau e o que nós iremos fazer? Vamos pegar o 8, que está multiplicando, a operação inversa, sempre quando eu mudo um elemento, né, de membro, ou seja, do outro lado do sinal de igual, eu pego a operação inversa. Então, 8 está multiplicando, passa dividindo. E aí a gente vai ter 1.500, 1.500 está no x, que está na coluninha do quê? Do número de latinhas. Então, serão necessárias 1.500 latinhas para produzir o quê? 20 quilos de alumínio. Tudo bem? Então, procedimento, coloca aí direitinho quais são as grandezas. Preenche com a correspondência. Depois você coloca as suas setinhas, sempre partindo da que está completa. E aí você deduz a que está incompleta, se vai aumentar ou se vai diminuir. Neste caso, as duas estão aumentando, então nós dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais. Tá bom? Trataremos como isso. Bom, muito bem. Aí multiplicamos em cruz, fizemos e vamos fazer agora uma questãozinha do Enem. A questão do Enem, ela é muito interessante porque os textos do Enem assustam os estudantes. De fato, são textos mais longos. Mas, por exemplo, aqui, apesar desse texto estar bem cheio, bem robusto, é possível você identificar as características e as informações numéricas de todas essas questões. Bom, é importante que a gente saiba contar a história dos exercícios. Então, quando você lê, você tem que falar assim, ó, qual é a história principal? Eu vou ler, mas eu vou contar essa história antes. É o seguinte, tem uma televisão e uma televisão tem um determinado tamanho, certo? Bom, existe uma distância que seria mais confortável assistir essa televisão. Isso são os técnicos que vão dizer. Então, o fato é que eles vão dar um dado, uma TV de 32 polegadas, você vai ter 1,8 metros para ficar assistindo, para que tenha um maior conforto visual. E aí fala, mas e se aumentar, né, a polegada, se a TV for maior? Se a TV for maior, o que vai acontecer? Vai ter que ajustar essa distância. Então vamos lá, ó, uma televisão pode ser posicionada de modo que se consiga enxergar os detalhes de uma imagem em alta definição. Considere que a distância ideal, com conforto visual, certo? Para assistir a televisão de 32 polegadas, pega uma TV de 32 polegadas,
não é tão grande assim, vai precisar de uma distância de 1,8 metro, tudo bem? Para ter um conforto visual. Bom, suponha que haja uma relação de proporcionalidade direta, beleza? Entre o tamanho da tela. O que é bom? Porque é bom que o próprio exercício já disse pra gente que tipo de proporcionalidade é. Isso aqui vai ficar chuchu, vai ficar até mais fácil do que identificar. Bom, beleza. E aí, ele falou que existe uma proporcionalidade direta entre o tamanho da tela e o quê? E a distância, que são as duas grandezas em questão, tamanho da tela e distância da TV, beleza? Então, olha, considere que um espectador dispõe de uma televisão de 60 polegadas, aumentou, então 32, agora está de 60 polegadas, e que ele deseja se posicionar em frente a essa TV com um conforto visual. Então, a gente sabe que o conforto visual para 32 polegadas é de 1,8. E quanto será essa distância, qual será essa distância ideal para 60 polegadas? É isso aí, ó, a distância da televisão em metro, em que o espectador deve se posicionar para que se tenha o conforto visual, é mais próxima de qual valor? Tudo bem? Então vamos lá montar a nossa regrinha de 3. Eu deixei o texto aqui um pouquinho menor, porque se a gente precisar resgatar alguma informação, a gente vai lá e dá uma olhada. Muito bem, então vamos dar uma olhada. Quais são as duas grandezas em questão? Tamanho em polegadas e a distância em quê? Em metros. Tudo bem, pessoas queridas? E aí a gente começa. A gente sabe, ó, que 32 polegadas dá uma distância de 1,8 para esse conforto visual. 1,8 metros. Então, ó, eu vou ler aqui, ó, 32 polegadas, né? Precisa de 1,8. Olha, e muito importante, você nunca vai errar uma regrinha de 3 se você seguir as coluninhas. Aqui só entra polegadas, aqui só entra o quê? Metros. Então ele perguntou assim, 60 polegadas precisa, qual seria, né, a distância ideal para ter esse conforto visual? Bom, eu já estaria tranquilo de resolver aqui aplicando nosso querido Power Ranger, a propriedade fundamental das proporções. Por quê? Porque o exercício já diz que existe uma proporcionalidade direta, então é só multiplicar em x, em cruz. Mas eu vou reforçar o sistema das setinhas. Por quê? Porque se você pegar um exercício que não dê a certeza de que é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, que nós vamos estudar daqui a pouco, você já não vai se perder. Se ele não der, você consegue identificar. Então você olha para a coluninha completa. O que está acontecendo aqui com as polegadas? A TV aumentou. Se aumentou, se é diretamente proporcional, espera-se que a distância também aumente para diminuir o que? O desconforto. E aí, se o universo precisa de você, chama os Power Rangers, multiplica em cruz, beleza? E aí, ó, 32 vezes x, os extremos, vai ser igual a 60 vezes 1,8. Tudo bem, pessoas queridas? Ok. Então, ó, fazendo essa multiplicaçãozinha aqui, temos 108. E aqui, para deixar o x sozinho, o que a gente faz? Passa dividindo, isso aí você já está careca de saber. E aí, 108 dividido por 32, temos 3,37 metros. Então, aqui, ó, para um conforto maior, né, essa distância seria mais próxima de 3,37 metros. Tudo bem? Qual é a alternativa correta? D de dado. Então é isso. O que nós vimos? Vimos que as grandezas diretamente proporcionais, né, as grandezas, elas são tratadas dessa maneira. E esse sistema de setas, ele é muito joia, muito prático. Por quê? Porque você não cai assim na tentação de cometer um engano. Beleza? Então vamos seguir em frente aí. Segura a onda aí que nós já estamos terminando. Então olha aqui, ó. Eu não ia falar sobre isso, mas eu julgo que é necessário. Eu vou dar uma aula só sobre porcentagens depois. As porcentagens, elas podem ser resolvidas de diferentes formas. Mas é fato que muita gente gosta de resolver porcentagens com o quê? Com regra de 3. E as porcentagens, nesses casos, né, via de regra, elas são tratadas como o quê? Como grandezas diretamente proporcionais. Exemplo, vamos dar uma olhada aqui, ó, quanto que é 12% de 360? Então a gente tem duas grandezas de R$360. Tem o dinheirinho e tem a porcentagem. Lá vou eu fazer duas coluninhas. Coluninha das grandezas. Então olha aqui os reais aqui, pessoas queridas. 360 não é o todo, tá para 100%.
ok? Agora, 12%, que ele quer saber quantos reais vai dar 12%. Pode ler daqui para trás, né? Pode ler 12% corresponde a quantos reais? Ou quantos reais corresponde a 12%. Neste caso, nem se preocupa em colocar setinha, certo? Porque essa seta aí vai mais sobrecarregar. Já sabe que isso aí são grandezas diretamente proporcionais. Então, ó, multiplica em cruz, desculpa, se o universo precisa de você, chame os Power Rangers. Então, ó, 100 vezes x igual a 360 vezes 12, passou o 100 dividindo, olha que coisa cuti-cuti, 43,20. Você também faz isso aí, né? Se você que está já no terceiro ano, já terminou o terceiro ano e vai fazer a prova, já isso aqui é bastante conhecido. Tudo bem, pessoas queridas? Vamos embora. Olha, é muito comum as pessoas também calcularem variações percentuais, que também as regras de 3 podem ser úteis. Dá para resolver de outras formas, Carlão? Dá. Neste caso, eu só vou falar do quê? Da regra de 3, como um dos recursos. Você usa se você quiser, mas dá para usar como fração com denominador 100, dá para usar na forma decimal, dá para usar de diferentes formas, beleza? Então, olha aqui, ó. Vamos pensar que você ganha R$ 1.200, um trabalhador ganha R$ 1.200, recebeu um aumento e foi para quanto? 1.272. E a questão é, qual foi a porcentagem do aumento? Eu costumo bater na porta quando eu estou dando aula e falar assim, pessoal, se perguntar qual a porcentagem de aumento, o que você faz? Você fala assim, pergunta quanto aumentou. Se você souber o aumento, fica mais fácil. Então, olha aqui, vamos colocar o salário aqui, vamos colocar aqui a porcentagem, e aí nós vamos ver, ó, 1.200, o aumento é sobre 1.200, então 1.200 é o quê? O 100%, beleza? Agora, ó, vocês vejam bem aqui, se você perguntou aqui qual foi a porcentagem de aumento, aumentou R$ 72. Ó, aqui na coluninha dos reais só vai reais. Então, R$ 72 corresponde a quantos por cento? Então, se você quiser saber a variação percentual do aumento ou do desconto, você pergunta qual é o valor do aumento, qual é o valor do desconto e usa aqui, que vai dar show de bola. Então, olha aqui, ó, multiplicando em cruz, 1.200 vezes x, nosso querido Power Ranger, não vou cantar a musiquinha aqui para não ser ridículo, mas aqui, ó, 1.200 vezes x e 72 vezes 100, tá multiplicando, passa dividindo. Olha, antes de se preocupar em fazer esse número grandão, dividido pelo número grandão, dá pra gente simplificar. É como se a gente dividisse por 100 em cima e por 100 embaixo. Então, ó, na prática, o que a gente faz? Corta um zero com zero, outro zero com outro zero, sobrou 72 dividido por 2, facilitou a conta, ficou quanto? 6% de aumento. Então, nós conseguimos trabalhar com as regras de 3, pensando que é um raciocínio diretamente proporcional e consegue resolver porcentagens também, além de outros problemas, como eu mostrei aqui para vocês. Tá bom? Agora vamos falar o quê? Então, já dei um tratamento para você lembrar sobre grandezas diretamente proporcionais e agora nós vamos falar sobre o quê? As grandezas inversamente proporcionais, beleza? Então vamos lá. Olha, vou apresentar uma situação, por quê? Porque não adianta só você aplicar, vamos falar assim, a gente fala o algoritmo, a forma, né, a regra, para você resolver um problema. Também precisa saber o que você está fazendo. Então, neste caso, nós vamos identificar quando duas grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. E é muito comum aparecerem nas provas, dar uma tabela como eu dei para vocês e identificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos ver aqui, ó. Vamos imaginar que eu tô aqui em Rio Claro, certo? E eu pego meu carro e vou para São Paulo, tudo bem? E eu vou analisar a minha velocidade, né, em relação ao tempo que eu demoro. Obviamente, se eu for mais rápido, né, se eu aumentar a minha velocidade, certo? O tempo de viagem o quê? Diminui. Então, ó, vejam, se uma velocidade aumenta e o tempo diminui, essas duas grandezas, como é que eu tô falando? Tendem a ser o quê? Inversamente proporcionais. Então, eu vou mostrar que de fato elas são. Ok? Então eu vou pegar aqui, ó. Eu e meu Poisé, nós fomos para São Paulo aqui e eu primeiro fui a 30 km por hora. Olha quanto tempo demorou. 8 horas. Ninguém aguenta 8 horas de viagem. Olha, o que aconteceu com a velocidade? Aumentou para 40 por hora? Ah, demorou 6 horas, 2 horas a menos. Aumentou para 60? 4. E assim por diante. Até chegar a 120 por hora, deu 2 horas.
tudo bem? Esses números, é lógico, estão arredondados. Bom, aqui nitidamente dá para ver que há uma inversão. Aumento da velocidade, certo? Diminuição do tempo gasto de viagem em horas. Bom, então vamos lá. Você deve estar lembrado que eu falei para você que nas grandezas diretamente proporcionais, você fazia o quê? Dividia o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro e assim por diante. Se desse o mesmo valor, essa divisão garantiria que as grandezas são diretamente proporcionais. Bom, como é inversamente, qual é a operação inversa da divisão? A multiplicação. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Agora a gente vai fazer o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo, o terceiro vezes o terceiro. Tá dando quanto? Tudo 240, ó. 80 vezes 3, 120 vezes 2. Bom, então, como isso aqui aconteceu, eu garanto que essas grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. Tudo bem? Beleza? Então, grandezas diretamente, eu faço a divisão. Grandezas inversamente proporcionais, eu faço o quê? A multiplicação. Do primeiro para o primeiro e assim por diante, sempre respeitando essa ordem. Tá bom? Beleza aqui? Então, sempre, para verificar se são inversamente proporcionais, é só fazer a multiplicação. Muito bem, então vamos pegar agora outro exemplo. Eu tenho aqui uma empresa, na linha de montagem ela tem 20 máquinas. As máquinas costumam, logicamente, né, trabalhar de maneira homogênea, a não ser que tenha algum problema, mas espera-se que as máquinas tenham um desempenho bem parecido em termos de produtividade, beleza? Agora olha aqui, ó. Então 20 máquinas, elas operam durante 6 horas para produzir determinada quantidade de calçados. Então, tem lá, nem sei quantos calçados são, mas elas ficam trabalhando 6 horas de operação. Tudo bem? Então, durante 6 horas, 20 máquinas e tal, produzem uma quantidade de calçado. Se a empresa adquirir 4 máquinas, se você é dono de uma empresa, se você adquirir 4 máquinas, o que você espera? Né? Você espera que o tempo para produzir aquela quantidade de calçados, seja menor. Isso você ganha em produtividade, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ele perguntou assim, qual será o tempo gasto para produzir a mesma quantidade de calçados? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos colocar as nossas grandezas, o número de máquinas e o quê? E o tempo em horas. A gente sabe que 20 máquinas ficam em quantas horas de operação? 6 horas de operação. Lembrando de novo, olha, aqui nas máquinas, coluninha das máquinas, só entra o número de máquinas. Aqui só entra o quê? Horas. Muita gente, muitos alunos meus, costumam resolver essas coisas aqui e nem colocam quais são as grandezas. E aí, às vezes, a pessoa se atrapalha, porque ela começa a misturar os números, às vezes ela consegue, não sabe muito bem o que está fazendo, mas dá certo a conta, mas muitas vezes ela se atrapalha para estabelecer essa relação. Então é importante respeitar essas coluninhas. Olha, por que eu coloquei 24 aqui? 20 já existiam, tudo bem? Dentro da empresa, já, o dono, né, já tinha 20 máquinas. Comprou 4 máquinas, o que aconteceu? Foram para um total de 24 máquinas, tudo bem? Então, 24 máquinas, quantas horas serão necessárias? Tudo bem? Beleza? Vamos fazer aquele sisteminha das setas, beleza? Porque o sisteminha das setas não vai deixar errar. Isso é muito comum. O cara olhou, montou, ele falou assim, cara, se o universo precisa de vocês, lembra do Carlão e multiplica em cruz. E o que ele faz? Ele erra. E aí vai estar lá, alternativa A, o valor que ele justamente errou. O coração vai bater, vai dar uma emoção gigante. Bicho, bati no microfone. Desculpa aí. O coração vai bater e o que vai acontecer? O cara vai errar. Tudo bem? Então, olha aqui. Começamos pela coluna em que está completa. Então, olha aqui. O que aconteceu com o número de máquinas? O número de máquinas aumentou. Tudo bem? Beleza? O número de máquinas aumentando, o que se espera? Se espera que gaste menos horas, uma quantidade menor de horas. Então, olha aqui. O que vai acontecer com a seta? Vai diminuir. Olha, observa. Uma aumenta, a outra diminui. Eu vou dar um tratamento para esse problema como grandezas inversamente proporcionais. Tá tudo bem? Então, aí, como eu falei para vocês, quando a gente tinha aquela tabela lá, no exemplo anterior, para verificar se são diretamente proporcionais, o que a gente fazia, pessoas queridas? A gente pegava e multiplicava de frente e não
no Power Hand. Então, o que eu vou fazer aqui? Nós vamos multiplicar de frente. Isso quer dizer que se eu multiplicar 20 por 6, o resultado vai ser 24 por x. Como o x, normalmente nas equações, a gente deixa do lado esquerdo aqui da sua tela, beleza? Então eu vou fazer assim, 24 vezes x vai ser igual a quanto? 20 vezes 6. Então, multiplicou de frente. Tudo bem? Não mais o Power Hand, que é nesse momento que as pessoas erram. Então, eu quero chamar a atenção. Esse sistema das setinhas, ele é show de bola. Beleza? Ó, fazendo 20 vezes 6 dá 120. Estamos multiplicando. Beleza, tá multiplicando, passa o quê? Passa dividindo. Então, deu 120 dividido por 24, deu 5 horas. Olha, é importante... Eu bati no microfone de novo, desculpa. Olha, é importante que você bata o olho na sua resposta e veja se faz sentido. Porque, caramba, se um cara comprar mais máquinas e demorar mais, alguma coisa está errada, certo? Então aqui espera-se que o valor diminua. Olha, eram 6 horas e passou para quantas horas? 5 horas, diminuiu como de fato nós esperávamos. Tudo bem, pessoas queridas? Beleza? Então, aqui uma respostinha, o tempo gasto será de 5 horas. Vamos para, então, uma questãozinha do Enem. Veja, nessa questão do Enem, primeiro eu vou contar a história. É uma corrida, beleza? Na corrida de Fórmula 1, por exemplo, os carros, eles param lá, não tem, como é que chama? É um pit stop, beleza? O carro dá uma parada, os caras vão lá, trocam os pneus, fazem não sei o que lá e o tempo deve ser o menor possível. Né, para quem a escuderia lá, né, a equipe, né, automobilística, ela possa ter um melhor desempenho na corrida. Então, quanto menor tempo, melhor. Então, o que vai falar esse problema? Vai falar do pessoal que demora um tempo para trocar os pneus. Vamos dar uma lidinha aqui. Ó. Em uma corrida automobilística, os carros podem fazer paradas nos boxes, como eu tinha dito. Todo mundo já viu isso aí. Para efetuar trocas de pneus. Nessas trocas, o trabalho é feito por um grupo de 3 pessoas em cada pneu. Então, cada pneuzinho, 3 pessoas vão lá. Um vai lá, desparafusa, o outro pega o pneu e não sei o que lá, bota, vai rapidinho. Beleza. Considere que os grupos iniciam o trabalho no mesmo instante. Trabalham à mesma velocidade. Veja que cada grupo trabalha em um único pneu. Se um grupo atrasa todo mundo. Então eu posso olhar um grupo como se fosse o todo, né? Se um grupo atrasa, vai atrasar todo mundo. Então vamos dar uma olhada aqui. Então, com os 4 grupos juntos, completos, né? São necessários 4 segundos para que a troca seja efetuada. Se todo mundo trabalhar direitinho, os 3 vão lá e demoram 4 segundos. 4 segundos é rápido, né? 1, 2, 3, 4, trocou o pneu. Então trocou o pneu e aí essa troca foi efetuada. O tempo gasto por um grupo para trocar um pneu, ó, é aqui que vem. Eu deveria até ter negritado aqui para você ver, ó, é inversamente proporcional. Tudo bem? Inversamente proporcional ao número de pessoas. O que ele está querendo dizer? Se eu aumentar o número de pessoas, quer dizer, se eu diminuir o número de pessoas, o que vai acontecer? Vai demorar mais tempo, tá certo? Então é o que aconteceu aqui, um fulaninho, aqui ó, o tempo gasto por grupo para trocar é inversamente proporcional ao número de pessoas. Beleza. Em uma dessas paradas, um dos trabalhadores passou mal. E os caras, falaram assim, não puderam, né, ele não pôde participar da troca e também não conseguiram substituir o cara. Então ele não foi substituído. De forma que um dos 4 grupos ficou com um número reduzido. Eram quantos? 3. Ficaram com quantos? 2. O que se espera? Pô, diminuiu o número de pessoas? O que vai acontecer com o tempo? Vai aumentar, ainda que os outros façam serviço no tempo deles. O todo vai ser prejudicado. Então, a pergunta é, aqui ó, nessa parada específica, com um dos grupos reduzido, qual foi o tempo gasto? Em segundo, para trocar os pneus. Então vamos lá. Eu botei o texto aqui pequenininho também, para ver se de repente, se nós precisarmos, né, de alguma informação, a gente vai lá. Então vamos lá. Identificando quais são o quê? As grandezas, tudo aquilo que pode ser medido, contado e etc. Quais são? Olha, as pessoas que trabalham nas equipes e o tempo que demora para trocar o pneu. Tá tudo bem? Beleza. O que a gente tem? Que um grupo de 3 pessoas,
Eu sei que são vários grupos, um grupo para cada pneu, mas você pode olhar o reduzido. Um grupo de 3 pessoas demora quantos segundos? 4 segundos para tocar o pneu. Falei que era rápido pra caramba. Beleza. Agora, o que aconteceu com aquele grupo? Caiu o número de pessoas, diminuiu, uma pessoa passou mal, sei lá. Então foram para 2 pessoas. Aí na hora de 2 pessoas, a pergunta é quanto tempo vai demorar? Tudo bem? Olha, independentemente até dele ter falado, as grandezas são inversamente proporcionais, a gente consegue fazer essa análise. Tudo bem? Ó, vamos dar uma olhada. O que aconteceu com o número de pessoas? Setinha para baixo. Ó, esquema das setinhas. Não falha. Bom, então tá. Carlão, se diminuir o número de pessoas, espera-se que o tempo vai o quê? Aumentar. Infelizmente. Vai faltar mão de obra. Tudo bem? Eu já sabia porque ele aqui no texto já diz. São inversamente proporcionais. Aí o cara que não se ligou que é inversamente proporcional, o que ele faz? Ele multiplica em curvas. Ele aplica o power hand e ele o quê? Erra. Beleza? Então aqui fique atento. Quando isso aqui acontecer, quando as grandezas forem inversamente proporcionais, o que a gente faz? Multiplica de frente, beleza? Então a gente faz o primeiro vezes o primeiro, tem que ser igual ao segundo vezes o segundo, beleza? Então vamos lá. Então a gente tem que 2x tem que ser igual ao quê? 3 vezes 4, continha baba do boi, né? Olha aqui, ó, 2x igual a 12. Tá multiplicando, passou o quê? Passou dividindo, temos aqui x igual a quanto? 6. 6 o quê? Segundos. X está no tempo. Tudo bem? Beleza? E todo o trabalho lá era feito em segundos. Então qual é a alternativa correta aqui? A alternativa correta é a alternativa A. 6 segundos. Questão do Enem. Eu penso que eu dei todos os instrumentos para vocês, né? E você muito provavelmente só relembrou, né? Porque já estudou isso aí. E para você fazer essa análise e não errar questões fáceis, tá certo? Por quê? No Enem, errar questão fácil é pior do que errar uma difícil. E eles supõem que se você acerta uma difícil e erra uma fácil, eles vão falar, então ele deve ter chutado a difícil, porque se ele não acertou a fácil. Então, questão fácil não pode errar, tem que ficar bastante atento, beleza? E esse aqui é um detalhezinho. Muitas pessoas, assim, a regra de 3 direta, as pessoas não erram tanto. Mas a regra de 3 inversamente proporcional, oh meu Deus do céu, a pessoa, quando ela vê, ela viu aí, aumentou o tempo, diminuiu o tempo. Aí você fala assim, bom, se diminuir o tempo, não pode ser, porque perdeu mão de obra, não é possível. Então tem que fazer essa análise. Tudo bem, pessoas queridas? Agora, ó, eu peguei essa questão também do Enem, só que aqui é uma coisa que nós chamamos de regra de 3 composta, tá certo? A regra de 3 simples, a gente tem 3 elementos e encontra o quarto. Agora, a regra de 3 composta começa a colocar, nós não teremos somente 2 grandezas, nós teremos também, podemos ter 3 grandezas, 4 grandezas e assim por diante. Então a gente compara várias grandezas. E aí, vamos dar uma olhada aqui, que esse aqui é um enunciado de uma questão do Enem. Você vai entender. Olha aqui, ó. Uma indústria tem um reservatório com capacidade de 900 metros cúbicos. Vamos lembrar, 1 metro cúbico é o quê? É uma caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro e ali cabe 1000 litros, tipo a caixa d'água da casa da gente. Beleza? E olha, veja como é. Então, esse reservatório precisa ser esvaziado. Então, quando há necessidade de limpeza, toda a água precisa ser escoada. Os caras vão mandar embora essa água aí. Cara, 900 mil litros é água para chuchu. Tudo bem, o escoamento da água é feito por 6 ralos. Então a gente já tem volume, a gente já tem número de ralos, que já são 2 grandezas, beleza? 2 grandezas. E dura 6 horas, né? Quando o reservatório está totalmente cheio. Beleza, já me deixou até mais tranquilo, né? Porque a capacidade é a capacidade máxima, né? Vai que de repente não esteja tão cheio, menos água que vai embora. Bom, muito bem. Então, ó, quais são as grandezas? Volume, ralos e horas. Tudo bem? Então vamos lá. São precisos 6 ralos para esvaziar um tanque de 900 metros cúbicos em 6 horas. Eu vou escrever aqui, ó. Primeiro, ralos. Grandezas, ó. Até pus em tabelinha para você se ligar bem aí, ó. Ralos, volume e o quê? Horas. 3 grandezas. Por isso que nós vamos chamar de regra de 3 composta. Tudo bem?
beleza? Não uma regra de 3 simples. Ok, então vamos lá. Quantos ralos nós temos? 6 ralos. Para esvaziar um tanque de quanto de volume? 900 metros cúbicos. Bom, beleza. Quantas horas vai demorar? 6 horas. Já fizemos metade desse exercício em termos de organização. Organizar os dados, beleza? Agora, olha, vamos lá. Esta indústria construirá um novo reservatório. Segundo reservatório. Só que esse reservatório, ele tem uma capacidade máxima de 500 metros cúbicos, menor que o outro. Então, ele vai falar assim, vai fazer o escoamento em 4 horas. Tudo bem? Bom, 4 horas. E a pergunta, né, quando que eles vão fazer assim, os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos ao anterior, né, os já existentes. E aí a pergunta é, qual a quantidade de ralos, né, que serão necessários para esvaziar esse reservatório? Então o que a gente sabe? Que vai perguntar, quantos ralos serão necessários para esvaziar um tanque de quanto? De 500 metros cúbicos, durante quanto tempo? 4 horas. Está aqui montada toda, assim, organizamos todos os dados referentes a esses problemas. Identificamos o quê? As grandezas, né? As respectivas grandezas, e agora o que a gente fez? Botamos aqui todos os valores, escrevemos todos os valores em relação a essas grandezas. Muito bem. E aí, o que nós vamos fazer? Sisteminha da seta. Olha, eu vou dar uma dica para vocês que assim, comecem, sempre vamos fixar a grandeza ralos, beleza? Então assim, eu vou olhar para a grandeza ralos, que é a que está incompleta, não é por causa do nome, mas é a grandeza que está, assim, precisando determinar esse valor. Então eu vou começar pela grandeza que tem o X, tudo bem? E eu vou supor que ela vai aumentar, mas poderia supor que se o número de ralos diminuísse, que também dá para fazer. Mas olha, vamos pensar que a grandeza, assim, o número de ralos aumentasse, tudo bem? E o que eu vou fazer? Vou perguntar para mim o que vai acontecer com o volume e com as horas, sempre comparados com o quê? Com os ralos. Tá tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Se você tiver um aumento de ralos, o que vai acontecer? Você aumenta a capacidade de escoamento, tudo bem? Então esse volume comporta mais volume, mais a capacidade de água do reservatório. Então olha, olhando ralos e volumes, aumentou o número de ralos, a vazão será bem maior, então aumenta esse volume aqui também, capacidade, tudo bem? Então são grandezas o quê? Diretamente proporcionais, porque uma aumenta, o outro também aumenta. Se você tivesse partido do ponto de vista de falar, supondo que os ralos tivessem diminuído, essa seta também seria para baixo, tá bom? Mas o raciocínio também daria certo. Muito bem, agora vamos comparar o quê? O tempo com os ralos, certo? Então olha aqui, sempre eu estou partindo do ponto de vista de que aumentando o número de ralos. Se eu aumentar o número de ralos, o que eu espero com o tempo? Certo? Que o tempo vai o quê? Vai cair. Eu tenho mais ralo, vai demorar menos para toda aquela água ir embora. Tudo bem, pessoas queridas? Então dá uma olhada aqui. Nós temos uma mistura de coisas aqui, né? Comparando da diretamente proporcional, comparando da inversamente proporcional. Tudo bem. Esse sistema eu até nem comentei lá, porque por conta da definição de grandezas inversamente proporcionais. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma correção dessas setas, antes de fazer os cálculos. Então eu vou jogar as 3 setas para o mesmo sentido. Tudo bem? É como se eu fosse dar um tratamento para ficar uma conta diretamente proporcional. Então é essa correção que eu vou fazer. Então o que eu vou fazer? Eu tenho 2 setas para cima, eu vou pegar a seta que está invertida e vou jogar para cima. Tudo bem? Então olha aqui, ó, voltando, eu joguei ela para cima, então o 6 veio para baixo e o 4 foi para cima. Está resolvido. Então se eu ajustei todos os sentidos de todas as setas aqui, de todas as grandezas, agora é só fazer a conta. Beleza? Então vamos lá. Então eu começo aqui, 6 sobre x, ok? Vai ser igual ao quê? 900 sobre 500 e o produto por 4 sobre 6. Então, sempre você vai fazer esse vezezinho aqui. Ajustou as setas, vai
fazer o quê? A multiplicação das duas razões, tudo bem? Beleza? Das duas fraçõezinhas. Agora ficou fácil. Veja, eu posso, antes de fazer as contas, porque quando nós multiplicamos frações, o que a gente faz? Multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Mas se você puder simplificar, os números ficam menores antes de fazer a conta. Então, por exemplo, no 900 sobre 500, a gente pode cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Como se estivéssemos dividindo por 100 em cima e por 100 embaixo. Beleza? Tá bom? Então, olha aqui, ó. Olha o que sobrou. 6 sobre x igual. O que sobrou em cima no numerador aqui dessa fração, aqui na parte de cima? 9. Vezes quanto? 4. Que dá o quê? 36. 5 vezes quanto? 6. Que dá quanto? 30. Agora sim, se eu tenho uma igualdade de frações, se o universo precisa de vocês, chame os Power Rangers, tá certo? Multiplica em cruz em x, você vai ver que 36 vezes x é igual a 6 vezes 30, que dá 180. Para deixar o x sozinho, passa dividindo 180 dividido por 36. Quanto dá? 5 ralos. Então, nessa situação, para o novo tanque, beleza? Você vai precisar de 5 ralos para manter as 4 horas que era o que se esperava. Então, a alternativa o quê? C de Carlão, beleza? E está resolvido aqui um exemplo bem interessante, a aplicação de uma regra de 3 composta. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Eu vou fazer algumas aulas sobre porcentagem, que eu havia comentado antes. Agora, espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado aí a tirar algumas dúvidas e sobre esse assunto nós terminamos. Agora, eu gostaria de comentar uma coisinha que espero que seja também útil. Olha aqui, ó. Você sabia que quase a metade dos conteúdos de matemática do Enem, eles estão ligados a uma matemática básica e estatística? Que esses conteúdos não são conteúdos considerados de alta complexidade, certo? Via de regra, eles estão mais ligados às questões de nível mais fácil. Por isso que eu falei para você, olha, cuidado, não perca, não erre as questões de nível fácil, tudo bem? Então, olha aqui, ó, conteúdos como porcentagem, frações, proporcionalidade, que eu falei para vocês aqui, a regra de 3, matemática financeira, esses conteúdos estão bem ligados às questões de matemática básica e cai bastante. Tem muitas questões sobre esses assuntos. E eu quis, fazer aqui a regra de 3 e a proporcionalidade para vocês, embora tenha uma parte que nós chamamos de divisão proporcional, que vale a pena, depois a gente pode pensar numa aula sobre isso, para que a gente complete essa proporcionalidade aqui, beleza? E associa também a matemática financeira. Olha, de estatística, tabelas, gráficos e médias. Pensa nisso. Pensa que esses conteúdos, para quem tem dificuldade em matemática, esses conteúdos podem salvar. Tudo bem? E para quem tem facilidade, não pode errar também de jeito nenhum isso aqui. Por quê? Porque isso pode te atrapalhar na pontuação. Quem erra questões fáceis não ganha a pontuação ideal nas questões difíceis. Tá bom? E então eu termino aqui dando essa dica, que esses conteúdos aqui são perfeitamente possíveis de serem entendidos com mais facilidade. E os outros também são. Mas daqui não errem essas questões, tá bom? Então eu quero agradecer demais a oportunidade de vir aqui e deixar essa dica aí no nosso querido Play no Enem, e espero que tenha sido proveitosa essa oportunidade para você também. Tá legal? Beijo no coração, fique com Deus, eu sou o Carlão e mais conhecido como Pessoas Queridas. Tchau, tchau. Mais uma dica aqui para vocês. Estudar e conversar em grupos pode ser bem vantajoso. Bom, por hoje é só e amanhã tem mais.